Bem, meus caros alunos, voltamos novamente a nos encontrar, graças a Deus. E eu vou fazer uma rememoração rápida, do que falamos na aula passada, segundo o índice do nosso livro, Falamos lá em efeitos do contrato relativamente a terceiros, princípio geral, estipulação em favor de terceiro, contrato por terceiro. Foi aí que paramos, e sempre que possível, recordando ações aí ao longo do tempo. Hoje nos compete aqui, no título de nossa aula, a falar em contrato com pessoa a declarar. Então, repito, o contrato com pessoa a declarar. Vou fazer a leitura e os comentários. Não é um assunto difícil, a gente vai mais no fundo fazer a leitura, a não ser algo que seja necessário um esclarecimento, bem devagar. E então, quando começamos, ao lado da estipulação a favor de terceiro e da promessa de fato de terceiro, o Código Civil, nos artigos 467 e 471, contempla o contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar que se relaciona com o mandato, com a gestão de negócios, mas sem se confundir com eles. E é similar à cessão de contrato, A cessão de contrato é isto aí. Então, em primeiro lugar, agora, nos compete, portanto, a falar aqui a respeito do mandato, que ele falou em mandato. O mandato é a procuração, Alguém que pede a alguém para executar um negócio e dá a ele uma procuração. Então, acabamos de falar que ele contempla um contrato com um mandato e com a gestão de negócios. A gestão de negócio é alguém que é contratado para a administração de um negócio. Repito, mas sem se confundir com eles. E este contrato com pessoa a declarar, ele é similar à cessão de contrato. No contrato com pessoa a declarar, um dos contratantes tem o interesse em fazer-se substituir por pessoa cujo nome pretende ocultar no momento da celebração do contrato. Então, duas pessoas, e uma delas pretende não aparecer, digamos assim. Ela se oculta. Por que será que ela se oculta? E ela, no momento da celebração do negócio. Por exemplo, um condômino que quer adquirir cotas de coproprietário. Condômino é aquela pessoa que mora aí em apartamento ou num condomínio, fechado, que seja horizontal. Ou um vizinho que quer comprar uma área contígua, ou alguém que tem uma fazenda, um sítio e tal, e ele quer comprar uma área de um vizinho, que é contígua. A palavra contígua quer dizer é vizinha, Embora tal substituição possa não ocorrer. É usual para evitar dispêndio com a nova venda. Então, o motivo é para que ele não tenha dispêndio econômico, porque ele pretende depois revender, E, em caso de aquisição de bem para revenda, em que há intermediação do adquirente. Pode ser utilizado por quem não seja, por qualquer razão, ser identificado no início do contrato. Então, são duas pessoas, mas uma delas não quer ser identificada. Ela é que vai adquirir, mas não quer ser identificada no início do contrato. Trata-se de uma cláusula chamada electio amici, ou pro amici, elegendo, ou pro amico electo, inserida no contrato. Isso aí quer dizer o seguinte, está em latim,
é alguém que ele vai indicar. Então, o indicante na verdade, é o adquirente, mas ele contrata com alguém e vai indicar o nome desse alguém, né? Então, o indicante, o indicado. Esse indicado é essa pessoa a declarar, né? É isto aí. Trata-se desse tipo de cláusula. No momento da conclusão deste, uma das partes, que é o estipulans, é o adquirente, pela qual reserva a si o direito de indicar a pessoa, o electus. Electus quer dizer a pessoa indicada, né? Pessoa indicada, aqui está em latim, electus, deverá adquirir direitos ou que assumirá as obrigações decorrentes do ato negocial, artigo 467. Então, esse indicado pelo indicante, que é um dos estipulantes, ele, no fundo, se aceitar, né, ele é que vai acabar, vejam bem, arcar com todas as consequências do ato negocial. Tal indicação, ela é uma indicação que ela é feita, né, por escrito e deverá ser comunicada a outra parte, que é chamada promitens, dentro de 5 dias da conclusão do contrato, se outro prazo não tiver sido estipulado com o contratante, né? O artigo 468. Por qualquer motivo ou circunstância negocial, natureza da obrigação. A essa aceitação do nomeado, quer dizer, o indicado, não terá eficácia se não se revestir da mesma forma usada pelas partes ao efetuarem o contrato. Artigo 468, parágrafo único. O que é isso? Porque nós estudamos que o contrato tem 2 tipos de forma, a forma solene e a forma convencional ou livre, né? Então, se o contrato foi feito de forma não solene, ou seja, convencional ou livre, o que ocorre é que deverá esse novo contrato, nesse contrato, obedecer a essa forma, né? Se ela tiver sido livre ou convencional, digamos assim. Muito bem, continuando. Logo, com a aceitação da pessoa nomeada, que é o indicado, o electus, revestida da mesma formalidade do ato negocial, esta passará a ter perante o promitens todos os direitos e deveres oriundos do contrato a partir do instante de sua celebração, no momento em que foi celebrado, né? Liberando-se então o indicante, é aquele que indicou um amigo dele de sua confiança, né? Que é o indicado, que é o electus, né? O indicado. É fácil perceber, dessa maneira então, esse indicante ele se libera de todas as obrigações, está lá no artigo 499. Fácil é perceber que aquela aceitação, né, produz efeito ex tunc. Por isso, o nomeado, que é o indicado, que é o eleito, é tido como contratante originário, desaparecendo dessa relação contratual aquele que fez a indicação, que foi o estipulas, né? Estipulante foi o indicante. Agora, falamos aqui do efeito ex tunc. O que é o efeito ex tunc? Para lembrar aos senhores, o efeito ex tunc é aquele que é retroativo. Tem um efeito retroativo desde antes. Quando? Desde o momento da celebração. Né? O ex nunc, que é o contrário do ex tunc, é aquele efeito que ocorre a partir de agora, sem efeito retroativo. 2 são os efeitos, portanto, ex nunc e ex tunc. Neste caso, o efeito é ex tunc, né? E continua.
O contrato só terá eficácia entre os contratantes originários. Primeiro, não haver indicação da pessoa a declarar. Se não houver, não tem eficácia. É o artigo 470, inciso 1º, primeira parte. Segundo aspecto, o nomeado, que é o electus, se recusar a aceitar a nomeação. O artigo 470, segunda parte. Terceiro aspecto, se a pessoa indicada for insolvente, fato esse desconhecido no momento da sua indicação. Neste caso, o indicante o indicou, claro, o electo, o indicado, mas não sabia que ele não tinha capacidade para honrar o compromisso contratual, não é? Não terá eficácia, portanto. Outro aspecto. Com isso, percebe-se que o negócio é aleatório. A palavra aleatório vem de alia, recordamos. Alia quer dizer risco. Aí há um risco no contrato, porque aquele que indicou sem saber que o indicado não tinha condições, não era solvente, corre um risco. Com isso, percebe-se que o negócio é aleatório. O indicante aceita o risco da insolvência do indicado. E diante do princípio da boa-fé, a cláusula da responsabilidade pela idoneidade do indicado está íncita contratualmente. Por isso, quem nomeia terceiro responderá se esse for inidôneo ou insolvente. O Código Civil fala nisso, 471, segunda parte. Então, a palavra íncita quer dizer que essa cláusula está introduzida, ela no próprio contrato. É isto aí. Então, continuo agora. O projeto de lei número 699/2011 visa suprimir essa segunda parte por ser desnecessária, ante o inciso 2 do artigo 470. Mas o parecer Vicente Arruda rejeitou por entender que, aspas, a repetição da palavra insolvente não cogita da mesma situação, a que se refere o artigo 471. No artigo 471, o insolvente é equiparado ao incapaz. Então ele tem outro sentido aqui. Incapaz. E sua nomeação torna-se inoperante, independentemente da ciência ou não do indicante. O outro aspecto. A pessoa indicada era incapaz, artigo 104, inciso 1º do Código Civil, no momento da nomeação, 471, primeira parte. Se tais casos ocorrerem, a cláusula de reserva de nomeação tornar-se-á ineficaz e o contrato originário celebrado entre o stipulans e o promitente terá imediata eficácia entre eles. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa indicada for incapaz, nesse sentido também insolvente, o que acontecerá? Que ele sai dessa relação, porque volta o indicante a fazer parte e arcar com as consequências do contrato na sua celebração. É isto aí. Então a palavra íncita quer dizer inserido, introduzido. Vamos agora para um outro aspecto, que é o chamado efeitos do princípio da relatividade. E diz assim, quanto ao objeto da obrigação. Em relação ao objeto da obrigação, a eficácia do contrato é também relativa, pois somente dará origem a obrigações de dar, de fazer ou de não fazer.
Portanto, seus efeitos são, a esse respeito, puramente obrigacionais, uma vez que apenas criam obrigações, ficando os contraentes adstritos ao cumprimento delas. Então, neste caso, com referência ao objeto, nós falamos em obrigações de 3 tipos: dar, fazer e de não fazer. Claro está a natureza pessoal, né, do vínculo contratual, de tal sorte que surge para uma das partes o direito de exigir da outra a prestação prometida, que deverá ser cumprida conforme o convencionado, o combinado, né? Assegurando-se assim os contratantes a utilidade que tiverem em vista ao concluir o contrato, não só garantindo. E agora vem um exemplo. A outra parte contra os riscos da evicção, se a prestação for a entrega de coisa certa, mas também entregando o objeto sem vícios ou defeitos ocultos, que o tornem impróprio ao uso que se destina ou que lhe diminua o valor. Vou explicar isso aqui. Como nós estamos falando de dar alguma coisa, de não dar essa coisa, né? É uma relação de obrigação, dar, fazer ou de não fazer, se trata-se de um objeto. Então aqui ele fala de evicção. Repito, evicção é o seguinte: é quando alguém adquire uma propriedade, o A adquire de B, mas o B, num determinado momento, que é o vendedor, ele é surpreendido com uma ação de evicção de alguém que na verdade era o verdadeiro dono daquele objeto que o B tinha vendido para o A. Nós veremos isso mais na frente, né? Então, nessa relação obrigacional houve o que? Vícios. E é um outro tipo de vícios, são chamados vícios repetitórios, que nós iremos falar prolongadamente, né? Porque ele envolve o prazo decadencial, e o vício repetitório é aquilo que é o seguinte, resumido tudo que iremos falar já já, é que quando alguém adquire um objeto que já tinha defeitos ocultos, e naquele momento a pessoa que adquiria não tinha a condição, numa visão assim mais técnica, mais apurada, de verificar que havia vícios ocultos. Porque às vezes ele compra uma peça que vai ser colocada numa máquina que ele já tem, por exemplo, nós veremos isso, e que demora algum tempo para se verificar, né, que essa peça adquirida ela não funciona direito na sua máquina. Como também o caso de um gado comprado para a reprodução e demora algum tempo para se verificar se, e às vezes se verifica que o gado não tem essa condição de reprodutor, né, e aí esse vício oculto demora para ser revelado. E ao demorar, então, essa pessoa pode entrar com uma ação redimitória para devolver a coisa ou também obter um abatimento. Veremos isso logo, logo, não é? Então, são coisas que, adquiridas assim, diminuem o seu valor. Então, ou diminui o seu valor, ou porque também elas não vão ser necessárias para o uso em que elas se destinavam, né? É isto aí. Veremos já já, né? Assim, sendo em nosso direito, o contrato não produz efeitos reais, ou melhor, translativos da propriedade. O contrato, na realidade, é muito importante notar, ele não se construi num título de domínio, mas apenas, veja bem, né? Ele é apenas translativo, ele apenas significa que alguém passou algo para o nome de alguém, mas ainda não pode ser chamado, o novo dono não pode ser chamado de ter domínio sobre aquilo, porque no caso do imóvel, na realidade, esse imóvel tem que ser registrado no cartório de registro civil, não é? Exatamente. Então vamos continuar a leitura que falaremos sobre isso aqui. Então, ou melhor,
Assim sendo, em nosso direito, o contrato não produz efeitos reais, ou melhor, translativos de propriedade e do juras in re aliena, né? Esse jus in re aliena quer dizer o seguinte: o direito sobre a coisa alheia. O que é um direito sobre a coisa alheia? É quando, por exemplo, né, há um inventário e alguém falece, é um casal somente e tem 2 filhos, vamos dizer, abre-se o inventário e vamos supor então que o decujus, ou cônjuge supérstite, devido ao casamento pela comunhão de bens, uma mulher já é dona da metade, né, da propriedade, a outra metade para os outros 2 filhos, de toda a fortuna, melhor dizendo. Mas acontece que ela pode abrir mão e deixar a sua metade para os seus filhos. E há apenas uma casa, né? E então ela falou, olha para os filhos, olha, eu gostaria de viver até o fim da minha vida aqui. Então abro mão da minha parte com uma condição de usufruir, de morar, de gozar até o fim da minha vida. Mas essa metade que ela deixou passou para o nome dos filhos. Ela já não é mais dona. Então ela vai usufruir de uma coisa alheia, que era dela e agora não mais é. Deu para entender aí? É isto aí. Então volto lá. Realmente, no contrato de compra e venda, contrato de compra e venda, como logo veremos, isso vai ser feito na frente, nós vamos estudar, diz a autora, o vendedor se obriga a transferir o domínio de certo objeto, porém não o transmite por efeito do contrato. Então, o contrato não transfere a ele o direito de registro, né? Muito bem. Então, dessa maneira, repito, né? Não transmite-o por efeito do contrato, pois a transferência de propriedade só se operará por um modo de aquisição, que será a tradição. O que é a tradição? A tradição é quando o objeto móvel, que você compra e já leva para casa, né? Ele passa de mão em mão, um objeto móvel. A tradição com objeto móvel. Agora, se se tratar de objeto móvel, e o assento no registro imobiliário, se o objeto for imóvel. Desse modo, o contrato apenas servirá a título de adquirente. Então, nesse caso, o contrato apenas serve a título de aquisição, mas não de domínio. O domínio ocorrerá com o registro de imóvel, se caso for um imóvel adquirido, né? Isso aí. Terminamos essa parte e agora vamos para um outro item, que é o item chamado de efeitos particulares do contrato. O contrato tem efeitos particulares. E começa a leitura aqui, né? As consequências, vou falar sobre as considerações introdutórias. As consequências jurídicas acima arroladas, que já falamos, né, dizem respeito ao contrato em sentido geral, em relação aos contratantes, aos sucessores a título universal, estou lendo aqui, título universal e particular, a terceiros e ao objeto da obrigação. Falamos tudo em aulas passadas para os senhores. Continuo. Entretanto, os contratos bilaterais ou sinalagmáticos, paro aqui. O bilateral ou sinalagmático, o contrato clássico, é o da compra e venda, como o caso também do aluguel, o da empreitada, por exemplo, né? Então, a palavra sinalagma quer dizer o seguinte: quando se aluga uma casa, há um inquilino e o dono do imóvel. Ambos têm direitos e deveres, né? Falamos isso em aulas passadas. Isto é o sinalagma,
Quer dizer, ambos têm direitos, mas também têm deveres, né? Contratos sinalagmados, como de compra e venda, por suas peculiaridades, apresentam efeitos jurídicos particulares, né? Subordinando-se a normas inaplicáveis que não se aplicam aos unilaterais, que é aquele que é apenas uma parte, né? Sob esse prisma, apreciaremos a questão concernente ao direito de retenção, a exceptio non adimplete, aos vícios redibitórios, à evicção e às arras, que só diz respeito aos contratos bilaterais, em virtude do fato de existirem, para as partes contratantes, obrigações dependentes uma das outras, genética e funcionalmente. Acabei de falar, né? Então, direitos e obrigações simultâneas. O primeiro aqui que o autor fala é o direito de retenção, que nós iremos falar mais proximamente, vou deixar um pouco à frente, depois a exceptio non adimplente, mas hoje vou me ocupar aqui mais já de vícios redibitórios, que é mais longo em face do nosso tempo, depois iremos falar. Então vou começar pelos vícios redibitórios, né? Estou explicando. O conceito e fundamento jurídico. Nosso Código Civil, no artigo 441, ao prescrever sobre a coisa recebida em virtude de contrato comutativo, pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Admitiu a teoria dos vícios redibitórios, o nosso código, né? A fim de aumentar as garantias do adquirente sujeito a uma contraprestação, responsabilizando o alienante pelos vícios ocultos do bem, né, dos vícios ocultos do bem alienado, visto que o adquirente tem o direito à utilização natural da coisa. Vou explicar. O nosso código adotou essa doutrina, quer dizer o seguinte: você compra um determinado objeto e você compra porque tem uma necessidade, e ele tem que responder à sua necessidade, né? O adquirente então tem que ter garantias no momento em que adquire o objeto, mas naquele momento ele não teve um tempo necessário, uma visão mais técnica, para observar que havia defeitos ocultos. Falei nisso agora há pouco, dando a ideia para os senhores. Então, o adquirente está sujeito a uma contraprestação, e de modo que ele vai responsabilizar o alienante para isso, né? Se ele sofrer prejuízos em face de vícios que o objeto passou a ter, ele não conhecia no momento do contrato, ele não conhecia, vamos frisar bem isso aí, né? A ideia capital é essa aí. Então, o artigo 441, vou ler aos senhores, está aqui, né, no Código Civil. Eu vou fazer a leitura do 441, e ele diz assim, o 441, né? Dos vícios redibitórios, a coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que nós já estudamos, e eu vou recordar, é aquele contrato que no momento em que você realiza com uma pessoa, você estima, né, nesta compra, é um contrato estimatório, em que o que você está comprando vale aquilo que você está recebendo, né? Então ele existe no contrato comutativo. Pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminua o valor, porque nesse contrato você, ao adquirir um carro, por exemplo, e dá o valor desse carro, você estima que aquele carro vale aquele tanto que você está oferecendo.
Depois você vai verificar que um grande exemplo é que esse carro foi batido, foi muito bem arrumado assim, né? E na medida que você vai andando, a massa que foi colocada, vamos supor, ali, começa a cair. E você não sabia, não tinha visão técnica de um latoeiro, né? É isso que diz. Aí diz assim, um parágrafo único. É aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. Então, falamos aí, eu separei, porque veremos mais artigos aí à frente, né? Então, vamos a voltar ao nosso texto, né? Assim, se houver defeitos ocultos que a desvalorizem ou a tornem imprestável à sua finalidade, quer dizer, para aquilo que você adquiriu, não é? Quando descobertos, olhe bem, quando descobertos, produzirão a redibição. Palavra redibição. Palavra redibição vem de redibir. Redibir quer dizer anular judicialmente. Você entra em juízo para anular judicialmente aquele contrato, buscando, por exemplo, se não a devolução do objeto, pelo menos abatimento. É isso que nós vamos ver no decorrer aqui de várias páginas e eu vou devagar, né? Vejam bem. Assim, se houver defeitos ocultos que a desvalorize ou a tornem imprestável à sua finalidade, quando descobertos, produzirão a redibição do bem, tornando sem efeito o contrato, com a restituição do objeto defeituoso a seu antigo dono. Vejam bem o que estamos vendo devagar, não é? Muito bem, a seu antigo dono. Nessas circunstâncias, o alienante, aquele que vendeu, né, responderá pela devolução do valor que recebeu, além das perdas e danos, e, se for o caso, pelo abatimento no preço. Se for o caso, quer dizer o seguinte, porque o adquirente fala, bom, eu vou ficar com o objeto, com o defeito, mas eu quero o abatimento no preço, né? Então, é a outra hipótese que pode ocorrer, né? Então, vamos lá. Continua aqui. Pelo abatimento do preço. Muito bem. Se o adquirente pretender conservar a coisa. Então, no caso, se o adquirente fala, bom, eu fico com o objeto, mas eu quero abatimento, né? Artigo 442 do Código Civil. Essa garantia é um dos efeitos diretos dos contratos comutativos, ou melhor, dos contratos bilaterais, porque o comutativo é também um contrato bilateral. São duas partes, né? Que servem de título adquirente, de propriedade, como os contratos de compra e venda, de permuta também, contrato de sociedade, de empréstimo e a doação onerosa. A doação onerosa, está explicado aqui, isto é, aquela gravada com encargo, por terem função econômica de possibilitar a circulação da riqueza. Daqui a pouco iremos falar melhor sobre a doação onerosa, né? E continuamos. Pelo enunciado 583, o artigo 441 diz assim, deve ser interpretado no sentido de abranger também os contratos aleatórios, visto que não inclua os elementos aleatórios do contrato. Quer dizer, na realidade esse contrato aí, comutativo, neles tem algumas cláusulas aleatórias, né? Embora não seja um contrato aleatório, mas tem esse caráter. Isso foi aprovado na 7ª Jornada de Direito Civil. Assim, se a alha quer dizer risco, quer dizer sorte, se a alha se circunscrever à quantidade da coisa contratada, não abrangendo a sua qualidade, a parte que recebeu a coisa viciada, mesmo que em virtude de contrato aleatório, não poderá se valer
da quantia por vícios redibitórios, né? Neste caso, é porque se trata de uma coisa que foi adquirida do contrato comutativo, mas é uma coisa que é verificada por quantidade, ela é verificada se aquela quantidade realmente está correta. Quanto à qualidade, é muito difícil. Quanto à qualidade, o defeito seria oculto. E sendo oculto, caberia ação redibitória, né? Mas nesse caso, quando a qualidade, quanto à quantidade, não é possível você entrar com ação redibitória, porque ela é fácil de ser verificada. Porque o vício redibitório, nós veremos melhor à frente com mais detalhes, que ele exige, evidentemente, que haja um tempo para se verificar. No caso dos um animal de raça reprodutor, que depois verifica-se que ele não tem aquela condição de reprodução. E isso só se verifica de acordo com algum tempo, né? É assim. Muito bem. E continuamos. Os vícios redibitórios, portanto, são falhas ou defeitos ocultos existentes na coisa alienada, vendida, objeto do contrato comutativo ou doação onerosa, não comuns às congêneres, quer dizer, os outros tipos de contrato, que a tornam imprópria ao uso ou que se destina ou lhe diminuam sensivelmente o valor, de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecidos na hora, né, do negócio, dando ao adquirente ação para redimir o contrato ou para obter o preço. Já vai haver um exemplo e a gente vai comentar. Verão que nós vamos repetir muito esse problema aí, que não é difícil e que tem muitas características. O exemplo é o seguinte: por exemplo, o automóvel que apresenta um aquecimento excessivo do motor ao subir as ladeiras. O prédio sujeito a frequentes inundações em virtude de chuvas. Outro exemplo, os sacos adquiridos para embalar café com cheiro intolerável. As novilhas escolhidas para a reprodução de gado, porém elas são estéreis. São casos estéreis. Foram considerados pelo Tribunal de São Paulo como coisas vendidas com defeitos ocultos, não comuns aos objetos da espécie, que não podiam ser logo percebidos. Paro aqui. Que não podiam ser logo percebidos pelo comprador, que as adquiriu no pressuposto da inexistência desse vício. Então, o comprador, quando for comprar, digamos, essas novilhas escolhidas para a reprodução, não era possível perceber isso no momento da celebração do negócio, né? Claro, isso não é possível, né? Você compra um carro aí novo, etc., e você demora algum tempo a verificar que ele tem um aquecimento excessivo do motor. Demora, não é no ato da compra, né? Que parece belíssimo no momento. Tudo bem. Então, voltando. Esses defeitos ocultos tornam o bem alienado inútil ao fim a que se destina. O caso dessas novilhas torna inútil, porque verifica-se depois que elas são estéreis, então não tem esse objetivo, completar o objetivo que é de reprodução, né? Ao fim que se destina, ou lhe diminui o valor. Daí a lei conferir ao adquirente o direito de rescindir o negócio ou de pedir abatimento do preço. Falamos isso aí e falaremos o nosso tempo todo aqui no decorrer dessas palavras, né? E vamos lá então, continuando. O fundamento da responsabilidade do alienante, aquele que vende, pelos vícios redibitórios, repousa num princípio,
chamado princípio de garantia, segundo o qual o adquirente, sujeito a uma contraprestação, né, tem o direito à utilidade natural do bem móvel ou imóvel, né? No caso dessas novilhas, ele é móvel, semovente, né? Móvel também. Então, as novilhas foram adquiridas para a reprodução. Isso seria a sua utilidade natural, mas depois se verifica que não é possível, né? E, como não pode normalmente examiná-lo em profundidade, a ponto de descobrir-lhe os defeitos ocultos, precisará estar garantido contra o alienante para o caso de lhe ser entregue objeto defeituoso, estou indo bem devagar, né? Que não se presta ao seu uso natural, ou que não guarda paralelismo com o valor da aquisição. O que é isso? Na hora dele comprar, ele comprou essas novilhas e estimou que o valor delas seria tanto, né? E achou que o preço estava bom, com referência à oferta do vendedor. Então havia um paralelo entre o que ele comprava, ele estimava, e ele entendeu que estava bom para ele o preço, e estava bom também para o preço de quem estava vendendo. Havia um paralelismo no momento da celebração. Mas depois a gente vai verificar que não, que ele vai levar para ele, está levando prejuízo. Né? Não guarda paralelismo com o valor de aquisição. Por isso, a lei lhe possibilita rejeitar a coisa ou abater o preço. Não é? Então, é isso que nós estamos tratando aqui. Aí vem os requisitos necessários, que são o item seguinte. Vários são os requisitos necessários à configuração dos vícios redimitórios, não é? Paramos aqui em nossa aula porque já chegamos ao seu final pelo tempo. E na próxima aula, se Deus nos permitir, estaremos aqui.